Fala galera, bem-vindos ao Caderno Ciência, eu sou o professor João. No vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo do que aconteceu nas principais notícias que tiveram na semana passada e também vamos falar sobre algumas notícias novas que saíram nesse fim de semana, né? Dando destaque para algumas, principalmente para a ciência brasileira, e aí a gente vai poder discutir, né, com um pouquinho mais de calma, um vídeo um pouquinho maior, mas que vai ser bastante interessante para vocês, cheio de conteúdo, né, novo e também com conteúdo interessante daquilo que passou. Talvez se você não acompanhou os outros vídeos, aqui eu vou trazer algumas notícias mais que tiveram maior destaque nos outros vídeos, certo, gente? Beleza. Estou começando aqui principalmente sobre a questão da mina em Maceió, né? Desculpa. Do desastre ambiental que aconteceu lá por conta da mineração de salgema ali na região de Alagoas, né? Principalmente em Maceió. O que acontece? Muitos jornais e noticiário, inclusive aqui a gente pode ver que essa notícia que vocês estão vendo é na BBC. Então, o que acontece lá, né? Resumindo a história, a mineração de salgema começou na região ali mais ou menos em 1976, com uma empresa privada que, né, conseguiu identificar uma grande quantidade desse tipo de mineral que é utilizado ali principalmente na produção de PVC, plástico, diversos outros materiais. Ela serve de base, né? E durante todo esse período, praticamente desde a década de 70 para cá, houve essa extração, né, de forma desenfreada, sem nenhum estudo de impacto ambiental, sem nenhum relatório de impacto ambiental, e aí depois de algumas décadas a conta acabou chegando, né? Então alguns bairros da região ali de Maceió, né, sofreram já desde 2019 rachaduras nas casas das pessoas. Então mais de 50 mil pessoas já foram desalojadas dessa região, né? Então virou um caos a cidade de Maceió, com muitas pessoas desabrigadas, né? E a tendência é que nos próximos dias, nas próximas semanas, outras minas que tem ali, principalmente a mina 18, que foi a mais afetada, principalmente próximo à Lagoa de Tambaú, ela vai colapsar as outras minas ali próximo. Então uma grande área será atingida, né? Fala-se inclusive talvez possa se abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã ali na região. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, o poder público ele sempre tarda por agir. Aí eu estava pesquisando outro dia, eu enxerguei que desde 2010 já existem estudos que são realizados fazendo esse levantamento de que iria, né, fazendo essa previsão de que iria acontecer problemas de rachaduras, de colapso do solo, de desidência do solo e também desse colapso, tanto de forma lenta como de forma abrupta, como foi aquilo que a gente abordou no outro vídeo, né? Então isso já vem acontecendo já há algum tempo, já tinha previsão. No vídeo que a gente abordou que existem artigos científicos que foram abordados. A comunidade científica já estava acompanhando, inclusive, esse processo, só que a Braskem, que era a empresa responsável por fazer esse levantamento, se pronunciou apenas nos últimos dias, né? Fazendo um meia-culpa ali, mais ou menos. E a política pública do estado de Alagoas também foi muito incipiente com relação a isso. Agora muitas pessoas, muitas famílias estão sofrendo agora desalojadas de suas casas, um prejuízo imensurável aí, e a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, né? Talvez nos próximos anos, como é que vai ser a vida dessas pessoas que foram altamente impactadas por esse problema de extração de minério, né, ali dentro da cidade de Maceió, certo? Uma outra notícia interessante aqui que a gente viu essa semana foi a questão de um supercondutor, né, um material chamado de LK99, que foi abordado, foi feito um estudo lá com um material lá na Coreia do Sul, e alguns pesquisadores tinham alegado que ele era um material que poderia ter supercondutividade elétrica e magnética, ou seja, e praticamente não teria resistência elétrica. Aí o que acontece? Alguns pesquisadores em outras partes do mundo também estudaram esse material, né? E agora recentemente saíram 3 estudos. Já tinha sido realizado um outro estudo que tinha dito, né, tinha oferido de que o LK99 não era supercondutor. Aí mais 3 estudos também conseguiram refutar a capacidade desse material, né? Inclusive
O estudo fala que ele em baixa temperatura, né, que normalmente são feitos testes, ele sofre até resistência elétrica, né, e ao contrário daquilo que foi pregado. Então ainda não foi dessa vez. Talvez um dia, né, a gente possa, os cientistas vão conseguir fazer com que esse material, né, o material supercondutor, possa ser produzido e que transforme para a melhor sociedade, que é isso que a ciência sempre busca, né. Uma outra notícia também que a gente abordou essa semana, que é muito controversa, né, que inclusive foi tema de um documentário lá na Netflix, foi de que alguns arqueólogos teriam achado uma pirâmide de 27 mil anos de idade na Indonésia, né. Aí muitos pesquisadores estão verificando essa questão dessa pirâmide, porque vai de frente, né, vai de encontro aquilo que algumas outras pirâmides, inclusive mais antigas, como é o caso ali da região do Egito, algumas com 4.500 anos de idade, né, que a gente consegue, foram datadas. Mas aqui essa da Indonésia, né, que mostra na imagem, está dizendo que foi há 27 mil anos a camada mais externa, né, e entre mais ou menos 8 e 6 mil anos de idade, outras camadas mais externas foram sendo construídas. Mas aí quando a gente vai fazer uma análise histórica da formação dos povos, por exemplo, ali no Oriente Médio, por exemplo, que a gente sabe que, né, são os povos mais antigos que a gente tem conhecimento, que começaram ali na bacia do Rio Nilo, né, entre o Tigre e o Eufrates, ali datam entre 11, 10, 8 mil anos, que inclusive foi o berço do nascimento das primeiras cidades. Então, quando pega esse estudo dessa pirâmide, fica um pouco complicado, porque a gente está falando de 27 mil anos, né? Quase 20 mil anos antes dos primeiros agrupamentos sociais que a gente tem. E daí, então não é só uma questão arqueológica de um objeto, né? Mas a gente está falando da questão da formação, como a gente conhece, dos primeiros grupos sociais em toda a humanidade. Então é um estudo controverso, né, mas que foi publicado. Vamos aguardar aí as próximas, né, notícias que serão feitas, mais estudos com certeza dessa região aí, do local chamado de Gunung Padang, lá na Indonésia. Vamos avançando aqui, gente. Um outro vídeo que a gente fez, interessante também, muito legal, que também é preocupante, sobre a questão do plâncton. Tem uma espécie de plâncton chamado rotífero, que ele ocorre principalmente ali próximo da região tropical, em áreas mais habitadas, que ele, né, através do processo de mastigação, ele transforma o microplástico, né, que já é perigoso para o ser humano, em nanoplástico, ou seja, num tamanho desse material extremamente pequeno e que acaba se acumulando na cadeia produtiva. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque acaba, de certa forma, por não só ser extremamente prejudicial para o ser humano, mas também por ser prejudicial em todo, né, o meio ambiente, né? E aí, inclusive foram feitos estudos, né, que conseguiram identificar um nanoplástico e um microplástico, inclusive nos tecidos do coração, né, em partes do ser humano, que são extremamente prejudiciais, né, nesse processo. E aí essa universidade que fez o estudo, né, de Massachusetts, conseguiu verificar que esse plâncton, né, rotífero, ele consegue quebrar o material que já era extremamente pequeno e nocivo, né, para a humanidade, para o meio ambiente em geral, e transformar em nanopartícula, que é um problema gigantesco, né? Então olha só, o que fala aqui a notícia, inclusive, é como deixamos de utilizar apenas uma pequena parte desse material que é reciclado, que está se referindo ao plástico, no microplástico. Dos resíduos que acabam no mar, 70% vão para o fundo marinho e só vemos os restantes 15% que ficam a flutuar. Ou seja, 70% fica ali dentro do oceano. Quebra-se em microplásticos de tamanho inferior a 5 milímetros e nanoplásticos ainda mais pequenos, ficam abaixo de 1 nanômetro. Ou seja, um problema ambiental que pode aí se agravar nos próximos anos, nas próximas décadas. Uma notícia bastante interessante também que foi divulgada aqui no New York Times na semana passada foi um peixe que foi encontrado peixe que nada em águas profundas, que ele vive de cabeça para baixo, né? Que é o tamboril narichicote, como vocês podem acompanhar na imagem aqui. Muito interessante, olha, ele de cabeça para baixo, né? Que fica ali
fazendo a sua caça de outros tipos de animais e de peixes, inclusive, né? Então ele fica ali de cabeça para baixo, algo que realmente na natureza não é muito comum, né? Então ele foi encontrado ali no Oceano Pacífico e foi identificado ali em um estudo aqui, publicado no Journal of Fish Biology, né? Ali uma das pesquisadoras, a Elizabeth Miller, acabou divulgando esse trabalho aí. Ela é pós-doutorando pela Universidade de Oklahoma. Muito interessante a notícia, se vocês quiserem acompanhar. Vejam outros vídeos que eu deixei o link lá, tá? Um outro vídeo bastante interessante que a gente viu aqui, que eu gravei, foi um vídeo curto, né? Sobre a ideia do fim do Bluetooth, né? Dois pesquisadores acabaram desenvolvendo um novo método de transmissão de dados através de ondas elétricas, né? Então, como o Wi-Fi, o 5G, o Bluetooth utilizam a modulação eletromagnética, eles acabam utilizando a onda elétrica para fazer essa transmissão de dados. O que é que acontece? Que essa transmissão de dados ela é mais rápida e também consome menos energia, menos bateria do aparelho. Então, é um tipo de tecnologia que é barata e ela pode ser difundida, né? Os pesquisadores aí que fizeram essa descoberta, eles buscam fazer com que outras empresas incentivem essa pesquisa. Eles acabam também diminuindo o tamanho do chip para conseguir difundir essa tecnologia mundo afora aí. Pesquisa bastante interessante também, ligada à tecnologia aí, né? Dos pesquisadores lá da Universidade de Sussex, no Reino Unido, que acabaram fazendo essa descoberta, bastante interessante também. Avançando aqui, gente, deixa eu ver se essa aqui é uma notícia nova que saiu esse fim de semana. Essa aqui também sobre pneus, bastante interessante, saiu essa semana. Deixa eu ver se tem mais alguma antiga aqui, né? Na verdade, eu queria falar só um pouquinho, um caso rápido que a gente fez, acabou sendo uma reportagem, né, no domingo agora, no Fantástico, sobre os casos de HIV aqui no Brasil, né, que já existem uma quantidade de medicamentos que são utilizados, conseguem controlar, fazendo com que o vírus seja indetectável. Uma reportagem bastante interessante. E aí, nesse processo tem o método PrEP, né, que é um conjunto de medicamentos que a pessoa acaba tomando, e aí, mesmo se ele tiver contato com uma pessoa que for soropositiva, ele acaba evitando, né, de que o vírus, que no caso seja contaminado, se reproduza, né? E eu pesquisando, eu lembrei desse caso aqui, né, que já foram 8 casos no mundo identificados como de cura, e no Brasil, no caso de São Paulo, foi um desses que foram curados, né, que ainda está ainda em pesquisa, mas que ele utilizou um método de tratamento diferente, que é muito interessante. Se vocês puderem pesquisar, pesquise lá o caso de São Paulo sobre cura do HIV. Aí já chegando nas notícias novas, né, que saíram nesse fim de semana, eu achei 2 notícias muito bacanas aqui. Uma sobre cientistas lá da Universidade Federal da Paraíba, que conseguiram desenvolver um tipo de algoritmo que detecta insuficiência cardíaca por meio da voz humana, tá? Então eles conseguiram desenvolver, né, um uso, eu acho que da inteligência artificial, aí, que por meio da voz ele consegue identificar se esse indivíduo, né, essa pessoa vai desenvolver um problema cardíaco ou não, né? Uma pesquisa aí brasileira extremamente interessante aqui, olha, gente. Vocês podem ver aqui na imagem como eles fazem essa análise. Saiu, acho que no sábado, se eu não me engano, aqui, olha. Professor Marcelo Dantas Tavares, um dos responsáveis pela pesquisa, né, que foi feita aí em laboratório de engenharia mecânica. Vale a pena acompanhar. Vou deixar o link depois para vocês acompanharem a notícia aqui, tá? E mais uma notícia sobre a ciência brasileira, gente, sobre a questão da reutilização de pneus, deixa eu ver se eu acho aqui a notícia rapidinho, mas acho que não estou vendo aqui. Mas na verdade é uma pesquisa que fala o seguinte, que é uma pesquisa brasileira, que se eu não me engano saiu no jornal da USP, que ela consegue pegar resíduos de pneus já que foram descartados na natureza e transformar aquele material através, né, do trituramento dele, e transformar ele numa espécie de grafeno, ou seja, para utilizar na construção civil. Então o pneu, que a gente sabe que existe uma produção gigantesca no mundo, estava analisando aqui os dados,
No mundo a gente tem em média uma produção de mais de 700 milhões de unidades de pneus, né, de borracha no mundo. Então se a gente for levar isso em consideração, a gente vai ter um alto índice de pneus usados que ficam jogados na natureza, que acabam provocando outras doenças endêmicas, né, como a gente sabe, como é o caso da dengue, a zika, a chikungunya. E aí esse estudo acabou fazendo com que, pegando esse resíduo de pneu, né, pegando esse pneu já usado, fazendo o trituramento dele, ele consegue transformar ele em nanopartícula ali de próximo ao grafeno e fazer a utilização, né, dentro da construção civil, que também é um tipo de material, né, principalmente concreto, que é muito utilizado, causa também o aquecimento global, que a gente chama, né, da mudança climática. O estudo fala que até 10% dos gases que geram efeito estufa são produzidos pelo concreto. Então, um estudo muito interessante também, que a gente acabou achando aqui, né? E aí, mais alguma coisa, né, nova que a gente vê que a ciência sempre tem esse trato com o meio ambiente, busca soluções para que o ser humano possa fazer com que esse recurso que é utilizado de forma indevida, desenfreada, que a gente sabe principalmente a partir do capitalismo aí, dos últimos séculos, que a gente possa reaproveitar, né, para tentar salvar o planeta, né? Uma outra notícia bastante interessante também aqui, olha, gente, sobre um remédio, olha só, que é utilizado para unhas, né, para fixação em unha, vendido sem receita. Ele funciona para tratar uma doença endêmica, tá? Uma doença tropical endêmica. Então aqui, essa pesquisa aqui que foi publicada num jornal inglês, né, no The Guardian, fizeram uma pesquisa no Sudão, principalmente ali no Sudão, e identificaram que um remédio que era utilizado para tratar infecção na unha, ele pode servir para fazer tratamento de micetoma, que é um tipo de doença ali, né? O que foi que aconteceu? Quando estava sendo feito esse estudo lá no Sudão, por conta da guerra civil que aconteceu lá, eles tiveram que paralisar e deslocar esse estudo, né, para 2 outras clínicas numa área distante da guerra civil que estava acontecendo lá. Então eles perceberam ali que mais ou menos entre 20% e 25% de todos os pacientes, né, com micetoma moravam principalmente em áreas rurais mais pobres, né, tanto jovens quanto adultos, ou seja, uma doença endêmica e que afeta principalmente também pessoas de baixa renda, né. E esse medicamento que foi utilizado, ele além de ser extremamente eficiente, né, ele pode ser tomado uma vez por semana, ele é mais barato do que hoje o medicamento que é utilizado, que é o itraconazol, que é um medicamento extremamente caro, olha. Chega a custar por volta de $2.000 ou 1.600 euros para combater essa doença. Já esse medicamento é extremamente barato, está sendo estudado, né? Os pesquisadores estão otimistas com relação a esse estudo, para que possa ser desenvolvido aí, ser comprovado que ele possa fazer o combate desse tipo de endemia, né? Micetoma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente, interessante. Se eu esqueci alguma coisa, né? Olha aqui a notícia aqui sobre o estudo utilizando os pneus, né? É chamado processo Flash, utilizado para converter pneu de borracha em grafeno, olha. Processo extremamente interessante, que é utilizado através do choque elétrico, que acaba removendo os excessos dos átomos de carbono. Ele está aqui, olha, o estudo publicado aqui, olha. Bem legal mesmo, bem bacana. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui, né? O outro estudo. Eu acho que foi tudo, gente. A gente já viu. Aqui, esse último estudo aqui, ó. Tá? Pesquisadores da UFCA acabaram por criar um biosensor que identifica lactose em alimentos, olha só. Então, olha só. Esse projeto já venceu 2 categorias, né, numa premiação internacional. Ele consegue identificar, né, lactose no organismo de uma pessoa. Então olha só, o que é que fala aqui a notícia aqui, ó. Quase 70% da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose, né? E para se beneficiar dos nutrientes do leite e seus derivados, essa parcela da população deve escolher alternativas, né, contendo pouco ou nenhuma lactose, né? Explicou aqui o André Oliveira Santos, doutorando do programa de pós-graduação Multicentro em Bioquímica e Biologia Molecular, né? Então esse pesquisador desenvolveu um biosensor fotoeletroquímico capaz de identificar a presença de lactose em amostras de produtos alimentícios comerciais, mesmo em quantidade muito pequena, né? Então o André foi reconhecido em 2 categorias do prêmio
né, ofertado pela Sociedade Brasileira de Pesquisas em Materiais, né? E aí ele é doutorando desde 2020, está desenvolvendo o trabalho, né, em parceria aqui, se não me engano, com a Universidade de Portugal. Então a lactose, que ela é esse carboidrato, né, que ele tem um gosto adocicado, e aí a enzima, a lactase, ela é responsável por fazer a quebra da lactose, né, e transformar em glicose, em energia para o ser humano. Então, quando a lactase ela tem um déficit de produção no organismo, acaba que os indivíduos, né, principalmente seres humanos, aí acabam se transformando aí nessa intolerância à lactose. Então, esse estudo busca fazer, né, a utilização dessa detecção de lactose em alimentos. Bem, gente, eu acredito que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Amanhã eu vou trazer um vídeo novo também, como sempre, todos os dias aqui. Começar a trazer vídeos também aos fins de semana para vocês. Tentar começar a fazer nossas primeiras lives para a gente ter mais um contato, conversar mais de perto sobre o mundo científico, sobre a produção científica no mundo, tá? E eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, se inscreve no canal, vai deixando seu like e até a próxima.